Bom, pessoal, vamos ver mais um tema agora. Um tema que um rapaz comentou comigo, que um teólogo ateu fez. E como eu nunca falei disso antes, eu achei interessante a gente dar uma analisada, né? Será que o julgamento de Jesus seria uma tipologia apenas? Tem uma teoria de que o julgamento de Jesus e Barrabás seria apenas uma construção tipológica de um ritual de expiação do Velho Testamento. É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, primeiro, a Bíblia menciona a soltura de um preso chamado Barrabás, que nem vocês podem ver aqui em Mateus 27, 15 ao 17. Vamos ler. Ora, por ocasião da festa, que é a Páscoa, né? Costumava o presidente, aqui é Pilatos, soltar um preso. Então aqui dá a entender que era um costume de Pilatos, soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então vocês veem que aqui as Bíblias na tradução diz que o preso era chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Agora, quais são as problemáticas desse texto se a gente for tomar isso aqui como histórico? Primeiro, não havia esse costume dos romanos de soltarem um prisioneiro. Não tem nenhum registro disso nas fontes romanas. Muito pelo contrário, não tem nem lógica, né? Você soltar um prisioneiro só porque é uma festa de um povo subjugado por você? Não, isso não teria lógica, ainda mais se fosse um prisioneiro perigoso ou um inimigo de Roma. Os romanos eram famosos pelas suas maldades, né, crueldades, torturavam, esfolavam vivo, queimavam vivo, botavam no Coliseu os prisioneiros. Então isso aqui não tem nenhum registro que ateste isso daqui, só o Novo Testamento. Segundo João, que é o quarto evangelho, ele já destoa. Ele fala que o costume não era do presidente, que nem Mateus falou aqui, ó. Ó, costumava o presidente. Segundo João, não. Segundo João era um costume do povo. Ó, mas vós, né, os judeus, tendes por costume que eu vos solte alguém da Páscoa. Então, só por essa divergência aqui já dá pra gente suspeitar se essa narrativa é real. Tá bom? Porque se fosse um costume real, os dois evangelistas teriam falado, era um costume de Roma, ou era um costume nosso. Então, fica meio estranho. A outra problemática é que o nome de Barrabás não era Barrabás como a maioria pensa, porque em português dá essa impressão, mas esse não era o nome dele. Barrabás é apenas um título que significa filho do pai. Bar, em aramaico, é filho, assim como Ben em hebraico, só que em aramaico é Bar. E era quase como um sobrenome da época para identificar de que família a pessoa pertencia. Vamos ver, por exemplo, aqui no caso de Pedro. Jesus fala: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas. Qual era o nome de Pedro? O nome próprio dele era Simão. Simão é o nome próprio, como Ronaldo, Pedro, Tiago, Gustavo. Simão. Agora, Bar Jonas era para identificar de que família ele era. Ou seja, Bar, que é filho, e Jonas, filho de Jonas. Então, esse é o nome próprio. E esse aqui seria como se fosse um sobrenome da época. Simão, filho de Jonas. Um outro exemplo aqui, ó, Barnabé, seria filho de Abé. Bartolomeu, filho de Lomeu, e assim por diante. Então, Bar é filho. E Aba, em aramaico, é pai. Que nem vocês veem aqui que Paulo escreve em Romanos, né? Ele escreve em grego, ele fala Aba, pai. Justamente para os gregos saberem que essa palavrinha aqui, Aba, significa pai. Só que tem um detalhe. É, Bar, filho, mais Aba, pai, significa filho do pai. E é o mesmo título que é aplicado a Jesus, ó, que vocês veem aqui na segunda epístola de João. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ou seja, Jesus, o Filho do Pai. Só que sobrenomes, na época, você costumava usar o nome de uma pessoa que era o seu pai. Por exemplo, se seu pai fosse Davi, Bar Davi. Se seu pai fosse Yaakov, Bar Yaakov. Se seu pai fosse João, Bar Yohanan, e assim por diante. Agora, Bar Abba não era comum, porque Abba não é o nome de uma pessoa. Abba é um título que significa pai. Então, esse título só seria dado para alguém, ou que o pai fosse desconhecido, ou alguém muito importante para ser conhecido como Bar Abba, filho do pai, em vez de ser um filho de uma pessoa com nome comum, um nome próprio. Tá bom? E o nome Barabás, segundo alguns manuscritos de Mateus, agora o nome próprio dele era Jesus. Ó, que nem você vê aqui, ó, Mateus 27,16. Esse mesmo versículo aqui, ó, ele fala assim, ó, tinha um preso bem conhecido chamado Jesus Barrabás. E aí quando Pilatos fala, qual quereis que vos solte? Ele pergunta, Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eu copiei aqui do texto grego para vocês verem, ó. Iesus Barabás, ou seja, Jesus Barrabás, e aqui ele repete de novo, Iesus to Barabás, o Barabás, o Barrabás. Tanto que aqui se vocês podem ver em Mateus, ó, quem quiser ver no próprio aparato crítico, vocês vão ver aqui, ó.
Aqui, ó. Um preso muito famoso chamado Barabás. Aqui, ó. Jesus, Barabás. E aqui ele repete de novo, ó. Jesus, Tom, Barabás. Jesus, Barrabás. Ou Jesus, chamado, né, Legômeno, Cristo. O mesmo nome de Jesus era o mesmo nome de Barrabás. Tá bom? Em grego tardio, o manuscrito dos evangelhos de Mateus foi chamado Jesus Barrabás. Orígenes, que é do terceiro século, um dos pais da igreja, ele observa que a maioria dos manuscritos na época dele, ó, entre 240 mais ou menos, continha exatamente essa forma de nome. Então Orígenes atesta isso, que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás, Jesus, o filho do Pai. Os pesquisadores também reconhecem que essa forma muito completa do nome Barrabás é primária, ou seja, essa forma de Jesus Barrabás é mais antiga. E depois ela foi substituída por escribas por uma forma curta, só Barrabás. Por quê? Para não anexar o nome pessoal de Jesus Cristo com o nome de um criminoso. Tanto que Orígenes fala isso. Assim, no Evangelho de Mateus, duas pessoas que têm o mesmo nome são contrastadas. Jesus. Pilatos convida a multidão a escolher entre Jesus, filho de Abba, né, filho do Pai, e Jesus chamado Messias. Há um debate acadêmico também se Marcos, né, que serviu de base para Mateus, não teria também o nome de Jesus Barrabás nos manuscritos mais antigos, que é uma grande possibilidade de sim. E depois tiraram o nome de Jesus Barrabás, deixaram só Barrabás para não associar o nome de Jesus com o nome de um ladrão, de um criminoso. Então a escolha proposta por Pilatos foi entre Jesus, filho do Pai, e Jesus chamado Cristo, que também era filho do Pai, ou seja, a mesma coisa. Logo, os dois prisioneiros tinham o mesmo nome e título, que seria o sobrenome. Agora, Jesus ser chamado filho do Pai ainda é entendível, né? Porque ele seria o Messias, tal, não sei o quê. Agora, o Barrabás, que era um criminoso perigoso, ser chamado de filho do Pai, não faria sentido. Ele seria filho de João, filho de José, filho de Pedro, mas filho de um outro título, pai? Meio estranho. Então, isso daí, essa coincidência estranha e muito atípica, lembra o ritual dos dois bodes de Levítico, que diz assim, ó. E da congregação dos filhos de Israel tomará, né, Arão 2 bodes para expiação dos pecados e um carneiro para o holocausto. Aí depois Arão vai oferecer o novilho para expiação, que é para ele pela sua casa, e depois ele vai pegar os 2 bodes e vai pôr perante o Senhor, na porta da tenda da congregação. Aí Arão vai lançar sorte sobre os 2 bodes, os dois bodes iguais. Um pelo Senhor e o outro pelo bode emissário. Aqui é o bode Azael, tá, que é emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte, lembrando que lançar a sorte é uma escolha, que nem Pilatos fez ali com Jesus. Eu vou lançar a sorte, qual dos bodes vocês querem, Barrabás ou Jesus? E o oferecerá pela expiação dos pecados, ou seja, ele ia matar e expiar os pecados. Mas o bode que caía a sorte para ser um bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer também o quê? Uma expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como um bode emissário, Azael. Logo, o autor poderia estar fazendo uma tipologia dos 2 bodes, com os 2 Jesuses. Um foi oferecido em sacrifício, Jesus, né, pela expiação, e o outro foi levado ao deserto, Barrabás. É bem provável. Agora, quais são as problemáticas dessa tipologia? O bode Azael, que significa emissário, é considerado o nome de divindades estrangeiras, demônios na cultura semita, e também foi associado a ídolos pagãos nos tempos bíblicos. Quando você tem lá o reino dividido de Israel, Jeroboão manda fazer 2 bezerros de ouro, que acaba gerando um culto idolátrico. Aí quando você vê aqui, ó, ele construiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios, né, que são divindades estrangeiras, e para os bezerros que fizeram. O termo aqui bezerro é o mesmo termo ali do bode emissário, que seria seir em hebraico. Eu até deixei aberto aqui para vocês verem, ó. Sair também é o nome de demônios estrangeiros, divindades. E foi gerado também um culto idolátrico. Aqui, ó, demônio peludo, ó, Her Demos. E foi gerado também um culto idolátrico, que nem nós vimos aqui no livro de Crônicas. Aqui, ó, nome de ídolos, segundo Crônicas 11:15. Então, se a intenção do autor de Mateus era fazer uma tipologia com isso, é meio estranho que ele associa a bodes peludos, desculpa que é outro estudo que eu vou fazer para pôr no vídeo, ele associar com 2 demônios peludos que acabaram gerando um culto idolátrico, que nem a serpente. A serpente curava lá no Velho Testamento, mas depois ela acabou sendo amaldiçoada, porque ela gerou um culto idolátrico. E tanto Barrabás quanto Jesus, eles eram bem conhecidos como, segundo Mateus, populares, ou seja, eles também geraram cultos em torno de si. Outra problemática é que o bode emissário é que levava os pecados do povo, ou seja, ele era um bode expiatório. Então Barrabás, que era um criminoso, se aí for uma tipologia, ele estava fazendo uma expiação? Um criminoso fez expiação pelo povo? Então fica meio estranho.
Então o Novo Testamento, como nós já vimos em alguns vídeos, ele é uma construção tipológica, sobretudo Mateus. Ele põe lá a matança dos inocentes que ninguém viu, só para fazer uma tipologia lá com a matança de Gaza, lá do Egito, do faraó. Então é bem provável que ele estivesse fazendo só uma tipologia e que esse julgamento não fosse real. Até porque esse costume de lançar sorte entre prisioneiros romanos não existia. Talvez ele quisesse estar fazendo uma referência ao lança-sorte dos dois bodes. Será que a intenção dos autores era fazer uma tipologia de expiação? É o bem provável, pessoal. Então analise aí e tirem suas conclusões. Mas é bem provável e bem estranho também, porque os dois bodes também geraram um culto idolátrico. Tanto que essa passagem aqui depois, ela foi transposta lá para Êxodo, né, os bezerros de ouro. Dois bezerros, que seriam dois bodes peludos, né? Dois demônios peludos, ou bode. É o mesmo termo em hebraico, seir. Tá bom? Paz a todos.